Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, e pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É uma alegria imensa ter você aqui. Esse programa acontece todo domingo à noite. É uma alegria chegar domingo à noite na sua casa com este programa que mergulha na palavra de Deus. Então imagina você, no final do dia de domingo, poder saborear a palavra de Deus, poder te dar muitas inspirações, muita luz para iluminar seus passos para essa semana que se inicia. Seja bem-vindo, Deus abençoe você. Eu quero também acolher com muita alegria Dom José Francisco Falcão aqui conosco. Que alegria estar aqui de novo, Frei Gilson. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Olha, o programa de semana passada foi interessantíssimo. Nós estamos estudando sobre revelação. E nessa questão de revelação, Dom José começou a falar de sonho, sonho de José do Egito, sonho de Daniel, e acabei fazendo algumas perguntas de muitas dúvidas que as pessoas têm sobre os sonhos. O programa da semana passada foi praticamente inteiro falando sobre sonhos. Deus continua se revelando nos sonhos para nós? Como saber se o sonho é de Deus ou não? E aí, você vai ter que assistir o programa passado, caso você não tenha assistido. Nós vamos continuar falando alguma coisa de sonhos e vamos continuar a nossa temática, que é sobre revelação, tá bom? Eu terminei o programa da semana passada perguntando para Dom José o que fazer, qual é o conselho que ele daria para uma mãe, para um pai, que vê sua criança tendo sonhos. Muitas vezes eu já recebi isto. Uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, tendo sonhos, tendo pesadelos. O que isso significa? Qual o conselho Dom José poderia dar para uma mãe, para um pai? O que fazer com uma criança que tem sonhos? Pesadelos, sonhos difíceis. Toda perturbação psicológica ou psiquiátrica ou psicossomática, qualquer nome que se atribua, qualquer realidade que deixa um ser humano perturbado, isso, sem dúvida alguma, ainda que no primeiro momento não se saiba qual é a área exata da ciência, mas a ciência deve ser chamada a intervir. Se trata de um psicólogo, que se leve essa criança para um psicólogo. Se trata de psiquiatria, que se leve essa criança para um psiquiatra. Se trata de qualquer outra área da ciência, ou seja, a ciência, ordinariamente, deve ser acionada. Os pais, como cristãos que são, aqui vamos supor o conceito de cristãos, o contexto é de cristãos, porque muitas pessoas lhe procuram para falar sobre isso. Mas até para os não cristãos, o recurso da ciência é muito importante. Mas não apenas isso. A ciência não pode resolver tudo, não pode dizer tudo, porque ela, quando não conhece as verdadeiras causas, ela não pode fazer muita coisa. É preciso estabelecer uma relação entre causa e efeito. Eu vou dar um exemplo. Naquele ambiente, os pais discutem muito, brigam, se agridem, palavrões, coisas baixas. O que se pode esperar de uma criança que presencia isto? Que ela fique perturbada, que ela fique assustada. Daí para ela ter sonhos apavorantes, para ela ter pesadelos, não está muito longe. Não estou dizendo simplesmente que esta é a única causa que leva uma criança a ter pesadelos. É preciso que os pais, os adultos, aqueles que têm responsabilidades com relação à criança, que elas sejam honestas consigo e sejam honestas com o profissional, que certamente, se é competente, vai fazer perguntas nesse nível. Sim. Fale-me um pouco da vida dessa criança.
O que é que ela está presenciando? Como está o contexto da vida dela? É um contexto de perturbação, de briga, de arenga, de agressão, de ofensa, de leviandades, de depravação, disso e daquilo outro, para se buscar uma possível causa, ou possíveis causas. Do ponto de vista sobrenatural, também a coisa vai por esse nível. Vamos imaginar que uma família que mexe com coisas obscuras tem levado suas crianças para participar ou para ver, ou começa-se a falar para ela, ou a mostrar para ela, ou permitir que elas acessem sites de coisas obscuras, de coisas proibidas, etc., coisas assustadoras. O psique da criança, facilmente ele se deixa impactar por determinadas realidades e, conscientemente, ela pode se tornar uma criança insegura, apavorada, amedrontada e assim por diante. Então, é muito difícil, Frei Gilson, você dizer faça isso, mas é preciso que haja sinceridade, que haja retidão de alma, que haja transparência entre os responsáveis pela criança, para que digam verdadeiramente o que essa criança tem vivido, tem ouvido, para onde ela tem sido levada, etc., para procurar uma causa ou causas. E aí a questão sobrenatural entra se nesse contexto existe a presença do inimigo. Também isso não pode ser descartado. Então, eu diria, genericamente, saiam do pecado, se é que estão. Porque às vezes também pode acontecer, sei lá, a criança vem de um outro contexto, aquela criança foi adotada, sei lá, com 4 ou 5 anos, mas o histórico dela desde quando ela nasceu, aliás, já até no ventre da mãe, teologicamente, já no ventre da mãe, a criança tem alguma consciência, sabia disso? Sabia? São João Batista. João Batista. São João Batista dançando. Dançando. Então, a criança, no ventre da mãe, já tem alguma consciência do que está acontecendo ao seu redor. Sim. Então, logo a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurado és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas, etc. Aí Nossa Senhora começa o Magnificat, não é? Pois bem, então veja, hoje a ciência, antes da ciência, a fé. A ciência consegue dizer perfeitamente, durante a gestação, a criança, a partir de uma determinada fase da sua gestação, ela já sente as coisas, ela já percebe as coisas. E há afirmações de profissionais competentes, estudos inclusive, não os tenho agora, não é a minha área, de que uma criança cuja gestação foi marcada por brigas, por arengas, a esposa, a mãe discutindo, brigando, etc., as chances de essa criança nascer com algum problema psicológico, elas existem. Então, veja, Frei Gilson, sua pergunta foi importante, mas a resposta é abrangente demais, porque para você tipificar por que ela está tendo sonhos, seria muito importante, é muito importante você fazer aquilo que se diz o contínuo biográfico dela, o histórico dela. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O presente dela, mas também o passado, que remonta, inclusive, ao período da gestação, porque no ventre da mãe, o bebê, a criança, já entende alguma coisa, já percebe alguma coisa, já sente, já se assusta ou já se alegra e assim por diante. Muito interessante. E eu gostei quando Dom José falou, né? Às vezes a solução é a conversão dos pais. Né? Um ambiente de muita briga, um ambiente de muita coisa ruim. Às vezes, então, a solução, nesse caso específico, a solução é a sua conversão, é a sua mudança. É ter um ambiente de paz dentro dessa casa, para que a sua criança não apreenda isso, não fique inquieta com tudo isso. Muito bom, obrigado, Dom José. Respondeu a pergunta do programa passado. Não sei se vamos terminar, mas já chegando ao fim dessa realidade de sonhos, eu queria perguntar para o senhor qual é
qual é a relação que existe entre sonho e providência divina? O sonho de Deus que parece que vai orientando os caminhos, como nós vimos em José do Egito, José esposo de Maria. Tem alguma relação entre sonho e providência divina? A providência divina, que é uma categoria muito cara para a fé católica, para a fé bíblica, para a fé judaica, reside precisamente nisso. A providência seria, em linguagem bem acessível, o cuidado que Deus tem com aquilo que Ele cria. O providente é o cuidador. Uhum. Deus provê, Deus proverá, a sua providência não falhará, não faltará. É uma jaculatória muito bonita, que inclusive é recitada abundantemente nos meios de comunicação católicos, e é correto. A providência divina, ela se vale de todos os instrumentos, dos anjos, dos santos, das leis que Deus colocou nas criaturas irracionais, não é? A providência divina se vale da lua para a agricultura. Sabia? Olha. Pois bem, tem determinadas plantas que não pegam de jeito nenhum em lua cheia. Já outras só convém você plantar na lua nova, ou na crescente, na minguante e assim por diante. A lua, ela é fundamental na maré alta, maré baixa, etc. Maré alta e maré baixa, isso tem relação com a posição da lua, não é? Pois bem, Deus se utiliza das criaturas, dos ventos, dos mares, das árvores. Deus se utiliza das abelhas para polinizar determinadas plantas e assim por diante. É o cuidado de Deus com as criaturas, que são regidas por leis que Deus colocou nelas. Elas se regem por essas leis. No que toca à natureza humana, Deus se utiliza também dos homens, com sua capacidade de entender e de querer, para conservar a natureza, para mudar os rumos da história, para que a sua vontade prevaleça, para que a sua vontade se cumpra. A providência divina no que toca à natureza humana comporta, inclusive, a permissão de Deus para que o mal aconteça. Mas, quando o mal acontece, a providência divina permite, ela não quer. Mas ela é tão misteriosa, tão grande, que ela sabe tirar do mal que nós fazemos um bem maior. Uhum. E já que Vossa Reverendíssima fez essa pergunta que foi bem direta, a relação entre providência e sonhos, existe uma frase no Antigo Testamento, já vai abrindo o capítulo 50 do livro do Gênesis, é o último capítulo. José, que recebeu o dom de interpretar os sonhos, ele vai dizer uma coisa muito interessante para os seus irmãos depois que o velho Jacó, o velho Israel, já tinha morrido, não é? Eles estão com receio de que agora, com a morte do pai, José se vingue por tudo aquilo que eles fizeram contra ele. Mas a frase de José, para mim, ela é a frase mais impressionante. Por quê? Porque José aqui vai dizer: vocês quiseram mal para mim, mas Deus permitiu isso para tirar desse mal que vocês fizeram para mim um bem maior. Por favor, Gênesis, capítulo 50, versículos versículos de 15 a 20. Os irmãos de José, vendo que seu pai morrera, disseram entre si: será que José nos tomará em aversão e irá vingar-se de todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram, de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois, agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Aqui faço um breve intervalo. José era um chorão. O dom das lágrimas, isso é tão bonito. Eu tenho esse dom das lágrimas, eu tenho. É mesmo? Eu tenho, sim. Em determinados momentos eu caio no choro. A minha ordenação de bispo, eu chorava feito uma criança, porque passei 20 anos numa paróquia desse tamanho, lá em Palmeira dos Índios. No dia da minha ordenação de bispo, no final, na hora de agradecer, eu chorava feito uma criança. Mas sabe de quê? De receio.
pelo peso da responsabilidade, pela gravidade do que eu iria assumir. E hoje, estamos gravando aqui em novembro de 2024, eu percebo quão grave é a responsabilidade do episcopado. E olhe que eu não tenho um diocese, eu sou apenas um bispo auxiliar. Deus me deu esse dom. Quando José se deixou conhecer, deu-se a revelar como irmão, ele chorava feito uma criança. Tá um pouco aqui antes. E agora ele chora de novo. Então é um rapaz muito emotivo. Mas o que interessa vem mais na frente e continue. José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. José disse-lhes: não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Pronto. Agora o versículo que vai vir agora, para mim, é o mais impressionante do Antigo Testamento. Um mistério que eu não consigo abarcar. Como é que a providência divina pode esperar tanto para tirar de um mal tão grande que esse coitado experimentou? Porque ele sofreu na vida. Eu vou recordar em breves palavras o que foi que ele sofreu. Mas veja a leitura que ele faz, e aqui está o que é providência divina. Como Deus cuida de nós, apesar de o mal estar atingindo a nossa porta, batendo em nossa porta. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Meu Deus do céu. E isso no Antigo Testamento é incrível, Sim. né? Essa visão. Que, na verdade, por ser palavra de Deus, se aplica a todos os tempos. Sim. Providência divina é isso. Deus cuida de nós pelas pessoas boas, pelas pessoas generosas, pelas pessoas caridosas, pelas pessoas virtuosas. E são muitas na nossa vida. Mas quando a pessoa humana quer fazer o mal, Deus permite. Mas de alguma forma, é claro que estamos diante de um mistério grandiosíssimo e o tema da providência precisaria de mais tempo para nós aprofundarmos. Judas Iscariotes. Sim. Quis fazer o mal para Nosso Senhor e fez. E Nosso Senhor tirou disso um bem. Essa frase é surpreendente. Vocês quiseram me fazer o mal. Na hora que fizeram, Deus não quis aquilo, mas permitiu que vocês fizessem. E, de fato, eu sofri. Olha os males. Foi jogado numa cisterna. Foi maltratado. Foi vítima da inveja deles, da raiva deles. Ele ia ser morto. Todos eles vociferando contra o irmão. Depois, não, um usou de bom senso. Dos malvados, um se tornou menos malvado, mas continuou malvado. Joga essa desgraça aí na cisterna. E ele lá gritando, me tire daqui, me tire daqui. Tá? É só o começo, só o começo. Não, depois, olha, está passando os madianitas aí, vamos vendê-lo, etc. O coitado vai ser escravo de Putifar. Putifar tem uma mulher nada decente, que diante da beleza do menino começa a assediá-lo. Tenta de todas as formas, capítulo 37, se não me engano, do livro do Gênesis, tenta de toda forma seduzi-lo. Durma comigo, durma comigo, durma comigo, durma comigo. Não faço isso, não faço isso. Um menino puro, casto, virgem. Até que ela denuncia, não é? Está sozinha no quarto, não é? Tenta, e ele foge, ela fica com o manto dele, aí ela grita. Esse hebreu quis me seduzir, etc, etc. Mentira. Aí Putifar, o esposo dela, sabe, e ele passa 2 anos na cadeia, 2 anos na prisão. Lá na prisão, aí ele interpreta o sonho, acho que já falei isso. Sim, interpreta o sonho do copeiro, né? É. O copeiro do faraó estava na prisão com ele. Ele interpreta o sonho do copeiro. Ah, então é por esse caso que ele está na prisão. Sim. Ele está na prisão porque foi vítima de uma calúnia da esposa de Putifar. Meu Deus, quanto sofrimento. Muito sofrimento. 2 anos na cadeia. Deste mal também Deus tirou um bem maior. Pois é. Agora, qual o pecado desse menino? Com relação aos irmãos, Deus deu para ele. Primeiro, ele era o queridinho de Jacó. Jacó se afeiçoou muito a ele, né?
E depois a beleza dele quando ele chega no Egito, a pureza dele, a fidelidade dele a Potifar, de não querer fazer sexo com a esposa, com a patroa, né? E aí, depois que ele revela o sonho do copeiro, e o copeiro sai da prisão e vai para o faraó tem um sonho, fica angustiado com esse sonho, porque não sabe a interpretação, o copeiro ouve o faraó, não, na prisão, manda chamá-lo. Aí ele interpreta, aí, veja, se torna o grão-vizir, depois vem uma seca que atinge não só o Egito, os 7 anos de vacas magras, na interpretação do sonho, não é? E aí o velho Jacó, na Terra Santa, diz, vão comprar mantimentos no Egito. Aí eles todos vão, lá todo episódio, José reconhece que são os irmãos e tal, depois se dá a conhecer, perdoa todos eles, abraça todos eles, chama o velho pai para morar no... Repare os caminhos da providência divina. Vocês sabiam que São Padre Pio de Pietrelcina está no céu, morreu em paz com a igreja, um santo, mas a vida dele foi marcada por uma crueldade da parte de algumas pessoas invejosas, malvadas, perversas, que tentaram a todo custo trazer sofrimento para ele. E trouxeram sofrimento para São Padre Pio. Para você atingir a santidade, quanto sofrimento. E Deus Todo-Poderoso, por um mistério que nós desconhecemos. Leia de novo a frase, pelo amor de Deus. Uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Sim. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Vocês quiseram mal para mim, e Deus soube tirar disso um bem. Frei Júcio, isso é de uma profundidade, a providência divina. Somente no céu a gente vai entender. Aquele malvado disse aquilo, aquele perverso maquinou aquilo. Ou então, sei lá, houve uma armação, uma trama. E aquilo trouxe um sofrimento tremendo, a fama da pessoa foi para o lixo, a pessoa estragou sua vida, perdeu o emprego. Meu Deus do céu, quantos males! Mas a providência divina, de novo, Frei Gilson, bem devagar, esse versículo. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Isso, para mim, eu, quase 60 anos de idade, é a frase mais surpreendente do Antigo Testamento. Tem algo parecido com Jesus, não tem? Uma passagem onde falam que aquelas pessoas que mataram Jesus acabaram fazendo bem da nossa salvação. Eu não me lembro nada do texto, mas, ou seja, a morte de Cristo, que para eles era um mal que estava sendo feito, foi o que resultou na nossa salvação. Sim, Frei Gilson, o texto é João capítulo 11, versículos de 49 a 50. Sim, é uma profecia que, dita com má intenção, Deus se valeu dela para que se cumprisse o plano. Ou seja, esse mau caráter, chamado Caifás, vai, claro, o raciocínio dele é para eliminar nossos filhos. Não, é apenas um e tal, morre e aí a gente fica em paz e vamos ser salvos. Só que o sentido profundo da providência divina em cima dessa frase é completamente outro. Conclusão, Deus é capaz de se utilizar até de um inimigo de Jesus, como foi Caifás, para que o seu plano se cumpra. Eu leio a partir do versículo 49, porque ele vai chamar os colegas dele, os pontífices e os fariseus, de ignorantes. Ou seja, ele é o sabichão. Vocês têm que seguir ao meu conselho, a gente tem que eliminar esse rapaz. Leia a partir do versículo 49 e 50. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada. Ou seja, são burros. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não pereça toda a nação. A providência divina é tão misteriosa que é capaz de se utilizar de uma frase dita com má intenção e transformá-la numa profecia. Deus se utiliza até dos inimigos de Jesus para profetizar. Que lindo!
Gente, maravilhoso. Nós estamos chegando ao final deste bloco. Eu queria terminar com essa palavra, se você quiser pegar aí na sua Bíblia, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Há talvez situações na sua vida em que, como Dom José Falcão falava, tanta coisa ruim acontecendo, tanta injustiça contra você, tanta situação que você não entende por que Deus está permitindo isso tudo comigo. E José do Egito é uma das grandes histórias bíblicas que estão provando e mostrando para a gente que Deus é aquele, e lemos várias vezes, Dom José ficou falando, repita esse texto, Deus é aquele que do mal pode tirar o bem. Então é por isso que Deus muitas vezes vai permitindo isso na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Essa palavra, Dom José, se relaciona perfeitamente com a de Gênesis. Completamente. Disse tudo. É uma das frases fundamentais do Novo Testamento sobre a providência divina. Que lindo. Então você saiba disso. Todas as coisas, não é uma ou outra, todas. Isso é lindo, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Um breve intervalo e a gente já retorna. Lembrando que agora, daqui a pouco, a gente vai avançar no tema da revelação. Que alegria estar com você, programa Luz para os Meus Passos, segundo bloco, o programa está maravilhoso. O primeiro bloco deste programa nos dedicamos ainda a falar sobre sonhos, sobre a providência de Deus na nossa vida e aprendemos algo tão precioso. De todo mal, Deus pode tirar um bem muito maior. É por isso que Deus é capaz de permitir que isso aconteça conosco. É preciso que a gente avance, nós estamos numa introdução ao Antigo Testamento, estamos falando sobre revelação. E em programas passados eu perguntei a Dom José se o termo revelação aparece no Antigo Testamento. E nos trouxe 3 textos, Deuteronômio, Baruque e Daniel. Eu queria perguntar agora para Dom José se esse termo revelação aparece também no Novo Testamento e se dos lábios de Jesus ele fala desse termo revelação. Nos fatos e também nas palavras de Jesus, sim. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo toda foi uma grande revelação. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quem foi que disse isso no capítulo 14 do Evangelho segundo João? Filipe. Lembra disso? Sim, sim. E Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai. Jesus é a revelação plena, definitiva do Pai. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, vai dizer, mas também esse termo aparece em Gálatas e aparece em Efésios, tanto no prólogo dessas 3 cartas. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Pronto, Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição, ouvir, escutar. Hebreus capítulo 11, versículo 1 também é interessante, né? Nele A o Pai definição disse tudo. Sim, perfeito. O prólogo da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, me parece que é a definição de fé. Desculpa, é o capítulo 1, versículo 1. Sim, é o prólogo, sim. Ele é o esplendor da glória do Pai, etc. A manifestação completa do Pai está na pessoa de Jesus. Os ensinamentos de Nosso Senhor são revelações também. As parábolas, os discursos, o Sermão da Montanha, a grande novidade, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, é uma revelação surpreendente, a revelação a respeito do jejum,
Os teus discípulos não jejuam? Pode os amigos do esposo jejuar enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que ele será tirado, então jejuarão. Aquilo deixa as pessoas surpreendentes. Destruam esse templo e em 3 dias eu o ressuscitarei, etc. A revelação da sua própria divindade, eu e o Pai somos um, quando Jesus disse isso, pegaram em pedras para apedrejar nosso Senhor, e ele fugiu, porque antes que Abraão existisse, eu sou. Frases, digamos assim, chocantes, impactantes para eles, que não admitiam de forma alguma que um simples judeu, na ótica deles, pudesse se colocar no lugar de Deus. A questão da observância do sábado, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, muitas revelações, né, do ensinamento de nosso Senhor. Então, a vida pública de nosso Senhor foi uma constante, uma grande, uma magnífica revelação. Nos seus ensinamentos, nas suas curas, nos seus exorcismos e nas suas ressuscitações. Mas, dos lábios de Jesus, essa palavra, eu escolhi 2 textos. O primeiro é uma pequena oração que nosso Senhor Jesus Cristo faz em Mateus capítulo 11, de 25 a 27, e em Marcos capítulo 4, de 10 a 11, Jesus explicava as parábolas na frente para todo mundo, e a sós ele revelava o sentido dessas palavras. Então, frases de Jesus onde o verbo revelar aparece 2. Mateus 11, de 25 a 27. Uma prova bíblica de que o Novo Testamento, nos lábios de Jesus, essa categoria revelação é muito cara. Por aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. As revelaste. Olha que bonito. Ou seja, a revelação de Deus no Novo Testamento, primeiro, objetivamente está na pessoa de Jesus. Mas os escribas viam Jesus e não descobriram essa revelação. Por quê? Os doutores da lei também, os herodianos também, os desafetos de Jesus também, os inimigos de Jesus também. Por quê? Porque eles se fecharam ao amor de Deus em Cristo, a dureza do seu coração. Eles se enquadram nessa categoria, sábios e entendidos, presunçosos, arrogantes. Aí a mensagem é escondida. Mas as revelaste aos pequeninos. Isto é, aos humildes de coração, aqueles que não colocam resistência a Deus. É a esses que Deus se revela. Portanto, aqui nós temos uma novidade com relação à categoria revelação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus se revela a todo o povo. Aqui, Deus se revela objetivamente em Cristo. Mas quem endurece o seu coração diante de Cristo, a esse Cristo não se revela. Só se revela ao pequeno. Uhum. Aqui temos uma novidade impressionante da categoria revelação. Deus só se revela aos pequenos. São Paulo vai dizer no início da 1 aos Coríntios, os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é força e sabedoria de Deus. Ou seja, a revelação está aí. Jesus de Nazaré, ei-lo, e você pode contemplá-lo com os olhos, como Herodes, como Pôncio Pilatos, como Anás, como Caifás, como os inimigos de nosso Senhor, que não eram poucos. Agora, sem a docilidade do coração, sem se tornar pequeno, sem o dom da fé, você não vai enxergar nele, a não ser um simples judeu. Nossa. Chegou um momento em que Jesus, esses recalcitrantes disseram, faça um milagre para nós. Aí Jesus disse, nenhum sinal será dado a essa geração adúltera, a não ser o sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe e depois foi regurgitado. Jesus estava falando do sinal da cruz, do sinal do Calvário, porque 3 dias em Nínive, ou 3 dias no ventre. Nínive era uma cidade grande, que para você atravessá-la demorava 3 dias. Veja o número 3.
3 dias para Jonas atravessar a cidade. Ele acabou atravessando em um dia. Então, 3 dias para atravessar a cidade, 3 dias ele antes passou no ventre. 3 dias Jesus passou no ventre da terra. E ao 3º dia ressuscitou. Então, veja, Frei Gilson, à medida em que o tempo avança, Jesus vai revelando palavras, Jesus vai revelando sinais, prodígios, ressuscitando mortos, expulsando demônios, realizando maravilhas. Muitos se convertem, mas também muitos resistem, muitos recalcitram o seu coração. E aí, Nosso Senhor vai diminuindo a quantidade de milagres, até que diante deles, ele chega a esse momento. Eu só vou revelar para vocês agora um único sinal, a cruz. Tem momentos que eles chegam a dizer que Jesus está possuído por um demônio. Exatamente. É gravíssimo, né? Sim, é quando Jesus diz que o único pecado que não tem perdão nem nessa vida nem na outra, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. Aí a gente vai percebendo que quanto mais Jesus revela beleza nas suas pregações, fascínio nos seus ensinamentos, estupefação boa, quando ele realiza milagres, multiplica os pães, o milagre dos peixes, as curas prodigiosas, as ressuscitações e assim por diante, eles chegam ao cúmulo de maquinar o assassinato de Lázaro. Lázaro, o grande amigo de Jesus, provavelmente foi assassinado. Sabia disso? Não. Oxente! Esse é um fato novíssimo para mim. Novíssimo. Vamos agora, pelo amor de Deus. João, capítulo 11 e 12, parece que está no capítulo 12. João 12, versículos de 9 a 10. João 12, versículos de 9 a 10. Eu recomendo depois a vocês a leitura do prodigiosíssimo evento da ressuscitação de Lázaro. Lázaro vem para fora. Está no capítulo 11. Está claro? Agora vamos ao que Frei Gilson não sabia. João 12, de 9 a 10. Aqui vocês vão perceber a que ponto pode chegar a inveja. O ser humano é capaz de chegar tão baixo, de ser tão animalesco. Os animais não têm inveja. Só pode ser coisa do demônio. Lázaro acabou de ressuscitar. Lázaro vem para fora. Logo depois, tem um jantar em Betânia, a unção de Betânia, não é? Onde Maria derrama nos pés de Jesus o nardo puro e assim por diante. Agora vejam a maldade. O texto não diz que Lázaro foi assassinado, mas provavelmente foi. Morreu, Jesus o ressuscitou e eles decidiram matar também Lázaro. Leia, por favor. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava. E chegou, não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Para o pacote ficar fechado, não vamos matar só Jesus, vamos matar Lázaro também. Veja, como é que seres humanos podem chegar a fazer isso? O que foi que esse coitado fez? A inveja do ser humano. Isso não é coisa desse mundo, isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo. Queremos tirar a vida dele porque por causa dele tem gente se convertendo para Jesus. Pois é. Ou seja, fulano está brilhando, Cristo. Ele acabou de ressuscitar Lázaro. O fato é tão prodigioso que as pessoas vão lá. Mas ele estava morto? Foi Jesus que ressuscitou. E eles estão se convertendo para Jesus. A inveja, Frei Gilson. Quando o senhor diz provavelmente foi assassinado, o senhor se refere à primeira ou à segunda morte dele? Não. Aqui a decisão de matá-lo foi depois dele ter ressuscitado. Isso. Então o senhor atribui o assassinato, provável assassinato, depois de que ele havia ressuscitado. Sim, por causa desse texto. Exatamente. Então, como estamos aqui alguns dias antes da Páscoa, a grande dúvida primeira dúvida, Lázaro foi realmente assassinado? Veja, decidiram tirar a vida de Lázaro, mas eles também decidiram tirar a vida de Jesus e tiraram a vida de Jesus. Aí vem as perguntas. Ele foi assassinado antes de Jesus, ou no mesmo dia que Jesus, ou após Jesus?
Não sabemos. Se Lázaro foi assassinado antes da morte de Jesus, Marta e Maria estariam naquele rol das filhas de Jerusalém? Não choreis por mim, chorai por vós mesmas, etc. Ou seja, estavam sozinhas no mundo. É muito doloroso você saber, nosso irmão Jesus o fez viver, está vivo e foi assassinado. Quem fez isso? Quem tirou a vida dele? Que mal fez o nosso irmão? É a maldade humana que chega num grau inimaginável. Eu digo provavelmente porque a Bíblia não descreve, mas por causa desse versículo, muito provavelmente Lázaro foi assassinado depois de ter voltado a viver. Entendi. Interessantíssimo. É doloroso. O senhor disse que ia citar 2 textos, citou verdade. Mateus, capítulo 11. Agora citarei Marcos 4, de 10 a 11. Marcos 4, de 10 a 11. Aqui, digamos que é uma revelação particular. Porque a grande revelação, nós já vimos, eu já lhe disse, é a revelação de Jesus a todas as pessoas, amigos e inimigos, dóceis e indóceis a Ele. A pregação pública, os milagres públicos, os ensinamentos públicos, os prodígios da sua própria pessoa, ou seja, Deus está ali. Entre vós está aquele que não conheceis, diz São João Batista. Mas uma outra revelação, Jesus reservou, no primeiro momento, para os apóstolos. Sim. Vejamos aqui agora essa revelação, digamos, a um grupo seleto. Marcos 4, de 10 a 11. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola, ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. Perfeito. A vós é revelado o mistério do reino de Deus. O papel dos apóstolos é, Jesus, quando falava a linguagem cifrada das parábolas, falava precisamente com essa finalidade desse último versículo, mas a sós ele dizia para eles, o sentido é esse e tal, vocês um dia, aqui nas entrelinhas, um dia vocês vão continuar a minha pregação, vão repetir aquilo Sim. que eu disse, e aqui está o sentido, aqui está o significado. Então aqui nós temos 2 tipos de revelação, uma revelação para todo mundo e depois uma revelação para eles, assim, a sós. Interessante. Minha gente, vocês estão gostando do programa? O programa está bom demais. É tão bom conversar sobre a palavra de Deus. Cada hora a gente vai aprendendo uma coisa nova. Cada palavra que a gente vai lendo, ela vai falando ao nosso coração. E é muito bom ter você aqui. Eu vejo muita gente comentando no canal do YouTube, muita gente comentando nas redes sociais que esse programa tem ensinado muita gente. Então é comum ouvir de vocês falando assim, nossa, a cada programa a gente vai aprendendo mais coisas, a cada programa a gente vai aprendendo mais coisas. Que bom! Eu estou com você nessa. Eu vou aproveitando aqui, porque eu também vou aprendendo e juntos nós vamos crescendo em Deus. Ainda temos alguns minutos para terminar este programa e vamos aproveitar ao máximo. Dom José Falcão, essa categoria chamada revelação, que a gente tem citado, na linha de continuidade do Antigo Testamento e do próprio Senhor Jesus Cristo, aparece também nas cartas dos apóstolos? Porque a gente viu então revelação no Antigo Testamento, vemos revelação em Jesus, no Novo Testamento, e nos apóstolos. Essa categoria é muito cara ao apóstolo Paulo. Não somente ele, mas pela envergadura e a importância do apóstolo Paulo na teologia da igreja primitiva e também a quantidade de cartas que ele escreveu, eu escolhi 4 textos de 4 cartas diferentes. Uma que ele escreveu aos Romanos, 2 passagens da carta aos Gálatas e uma passagem da carta aos Efésios. Veja, por que é importante citar São Paulo? Porque São Paulo, até ao dia em que ele se dirigia para Damasco, com uma carta, digamos assim,
carta branca, um salvo-conduto para prender, machucar, mutilar e, se for o caso, eliminar os cristãos, nada havia sido revelado para ele. A primeira revelação de Deus ao apóstolo Paulo foi quando ele levou uma queda. Não sabemos se de um animal, de um cavalo, sei lá, provavelmente cavalo. Né? O texto não diz, só diz que ele caiu. Então ele ia com uma comitiva, cheio de raiva, para Damasco, para perseguir os cristãos daquela comunidade. E Ananias está lá. Ananias é quem vai batizá-lo quando ele chega lá. E a primeira revelação: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, etc. É duro lutar contra o teu aguilhão e assim por diante. Ele fica cego. E aí a segunda etapa da revelação vai ser com o próprio Ananias, quando Ananias vai orar sobre ele, as escamas, que ele fica cego, né? As escamas dos olhos dele caem, ele é batizado e assim por diante. Depois, ele vai se instruir, prega a palavra de Deus, mas conhece muito pouco do cristianismo, se afasta, passa um certo tempo afastado da Terra Santa. Depois ele se apresenta aos apóstolos e tal, e as revelações de Deus vão sendo dadas para ele. Ele vai se inteirando do cristianismo, com a ajuda, certamente, dos cristãos, ou também por revelação imediata do próprio Deus, e começa a pregar. Daí, para a gente entender por que essa categoria revelação, ela é tão citada pelo apóstolo Paulo. Aqui tem mais de 15 ou 20 citações somente sobre a revelação, direta ou indiretamente. Mas eu escolhi 4, senão a gente vai passar o dia todinho aqui só com São Paulo. Vamos começar com Romanos 16, de 25 a 27. Vamos seguir a ordem que está na Bíblia. Primeiro Romanos, depois Gálatas, depois Efésios. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dada a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé a Deus único, sábio, por Jesus Cristo. Glória por toda a eternidade. Amém. É um texto muito bonito, o finalzinho da carta aos Romanos. Primeiro, conforme a revelação do mistério, guardado em segredo durante séculos. Lindo, né? Olha que bonito. E depois, no mesmo texto, dado a conhecer a todas as nações. Então, Deus oculta da humanidade até um certo tempo a si e ao seu plano, depois vai revelando paulatinamente Antigo Testamento, a revelação atinge o ápice e ela é manifestada à igreja na pessoa de Jesus Cristo e com a igreja, pela pregação da igreja, a todos os homens. É a pedagogia da revelação. Está claro? E outra coisa aqui interessante, obediência da fé. Um tema que me agrada muito. Obediência da fé. Olha que bonito, não é? O termo obediência, importa obedecer antes a Deus do que aos homens, diz o apóstolo Pedro nos Atos dos Apóstolos. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E o apóstolo Paulo coloca esse complemento nominal, obediência da fé. Tem um ditado que os pagãos, né? Os pagãos dizem, manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Nós cristãos não dizemos isso. Manda quem pode, obedece quem tem fé. Obediência da fé. Obediência da fé. Portanto, eu obedeço a qualquer criatura humana, desde que isso não fira a minha fé. Obediência da fé. São Paulo começa a carta aos Romanos falando disso e termina a carta aos Romanos falando disso. Aqui é Romanos 16, não é o último capítulo? Sim. Romanos 16. Veja agora Romanos capítulo 1. Obediência da fé. A que a revelação leva o nosso coração? Por favor, obediência da fé. Por favor, vamos descobrir aqui no prólogo de São João, da carta aos Romanos, obediência da fé, versículo 5. Leia a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 5, de 1 a 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus. Este evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura,
acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, e que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Basta. São Paulo começa a carta aos Romanos falando da obediência e da fé. E termina a carta aos Romanos falando da obediência e da fé. Obediência e da fé é um tema muito caro para São Paulo e tem relação com a revelação daquilo que está oculto. Deus revelou você para você obedecer a Ele, mas obediência da fé, não é outra obediência, obediência da fé. Então nunca diga, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem fé. Romanos capítulo 1 e capítulo 16. Muito bom. O senhor acha que dá tempo de Gálatas? Dá. Gálatas capítulo 1, versículos de 11 a 12. Aqui é uma informação importante. São Paulo está dizendo que ele recebeu a revelação do próprio Jesus. Olha que privilégio. Fantástico, não é? né? Gálatas 1, de 11 a 12. Leia. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Que bonito. Jesus revelando para ele. Você vai pregar isso. Aqui estão as verdades que você tem que assimilar, etc. O próprio Jesus, o revelador. Para São Paulo, não precisou de ninguém, não se valeu de ninguém. Ainda que, teoricamente, uma ou outra pessoa tenha ajudado São Paulo a compreender, mas essencialmente foi o próprio Jesus quem revelou. Ainda temos tempo. Gálatas capítulo 2, de 1 a 2. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi em consequência de uma revelação. Expus-lhe o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Que maravilha! Ele subiu a Jerusalém em consequência de uma revelação. Provavelmente Jesus revelou para ele. E para concluir, Efésios 3:3. Efésios capítulo 3, versículo 3, último texto. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Então, Paulo teve esse privilégio. Imediatamente, Jesus revelava as coisas para ele. É maravilhoso, né? Aqui minha cabeça está indo longe, porque ver um homem que não estava no grupo dos apóstolos, em Atos capítulo 9, a gente vê o relato dessa sua conversão, desse quem é, Senhor? E aí Jesus aparece e fala, sou eu, é Jesus que está falando contigo. Portanto, é incrível o que aconteceu na vida de Paulo. E eu tenho certeza que o programa hoje foi maravilhoso e eu te espero na semana que vem, se Deus quiser. Vamos pedir a benção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.